região oeste da Bahia, sobre as nossas riquezas, sobre os investimentos que são feitos na nossa região. E como muitos sabem, em março de 2024, Barreiras foi destaque como a segunda cidade que mais abriu novas empresas na Bahia. Então nós estamos mostrando a força e a vitalidade do nosso comércio, do nosso setor empresarial. E dentro desse cenário, o IBS, agora em 2025, vem sendo instalado aqui na nossa região. E a gente quer saber do nosso convidado André um pouco mais sobre esse empreendimento, que é um empreendimento diferenciado, um padrão IBS, né, que traz aí um modelo de padrão hoteleiro executivo para a nossa região, que tem uma demanda crescente e que precisa incrementar ainda nesse setor hoteleiro. Então eu quero saber, André, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse convite. A gente sabe da sua correria, aí aceitar participar desse momento e falar sobre esse investimento e esse empreendimento tão importante para a nossa região. André, diante de tantas novidades no mercado, o que faz do IBS Barreiras um investimento tão diferente? Bom, Gisete, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado aqui pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, tá, Gisete? A gente acredita muito em Barreiras, né? Na verdade, a gente acredita muito no Oeste Baiano. Então, vou dizer assim, nosso trabalho aqui no Oeste da Bahia, ele já começou desde Luiz Eduardo Magalhães, onde no ano que vem a gente está entregando o primeiro hotel IBS da região. E Barreiras não é diferente, né? Acho que pelo contrário, Barreiras hoje é uma cidade que é referência quando a gente fala de agronegócio, mas também é uma referência em serviços, né? Então é uma cidade que a COR, que é a dona da bandeira IBS, né, sempre olhou com muito carinho. E por que, ajudando aqui, já respondendo por que Barreiras, acho que pela essa representatividade, Zizete, que ela tem aqui como a capital do Oeste Baiano, né? É uma cidade que tem uma demanda hoteleira muito grande. Quando a gente olha dados assim, da própria COR, que ela consegue rastrear lá no site delas por demanda hoteleira aqui para Barreiras, ela é uma das cidades que está top 3 no Brasil, onde não tem um hotel da bandeira e que é mais procurada por estadias e diárias aqui na cidade, né? Então isso faz com que a gente olhe com uma forma muito carinhosa para esse projeto aqui. André, eu queria saber de você, de onde você vem e como é que você conheceu o Oeste Baiano? É engraçado porque assim, eu tenho uma cara de gaúcho, mas sou pernambucano. Oh. Né? Então... Eu jurava que era gaúcho, É verdade, eu estava também na dúvida. Então, mas acho que assim, a minha família tem um histórico estrangeiro, assim, então por isso eu vou dizer assim, essa cara de gaúcho, né, que a gente está mais familiarizado, mas eu sou nordestino, tá? O grupo que nós trabalhamos, onde eu sou sócio, já vai no 26º empreendimento com a COR, tá? Eu diria que nossa tese de negócio, ela começou a se consolidar quando a gente olha para o agronegócio, principalmente a partir de uma cidade chamada Petrolina, que é em Pernambuco, né? Que é uma cidade muito forte na parte de agro, frutas especificamente, e a gente entendeu que nas cidades que são muito pujantes de agronegócio, que são cidades que estão crescendo 5%, 10% de PIB ao ano, né? O seu PIB ao ano, 5% ou 10% ao ano, são cidades onde a rede hoteleira ela não consegue acompanhar o desenvolvimento da cidade, então existe uma deficiência de rede hoteleira muito grande. São cidades que comumente não há ainda, eu vou dizer assim, um investimento de redes de hotéis, então a gente procura essa oportunidade para trazer aqui, é claro, ajudar a ser um equipamento estruturante para a cidade, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes com a prefeitura e eles sinalizaram em alguns momentos que já perderam eventos aqui para outras cidades porque não tinha uma rede hoteleira estruturada para poder atender aquele evento, né? Eu pessoalmente já me hospedei em IBS de diversas regiões do Brasil e a gente percebe exatamente isso, uma carência que nós temos na nossa região
por hotéis de um padrão executivo, como o Ibis. Nós temos hotéis tradicionais aqui na região, mas não suprem a demanda. Quando nós temos eventos aqui, eventos de uma magnitude ou nacional, por exemplo, em Luiz Eduardo Magalhães, todo mês de junho, né, acontece a Farm Show, a Bahia Farm Show. Então, essa busca por hotéis na região, ela não é apenas em Luiz Eduardo, também em Barreiras. E quando nós temos eventos aqui, como as festas juninas e eventos da cidade, assim, congressos, a gente não tem essa rede hoteleira capaz de, né, suportar. E eventos, inclusive eventos particulares que tomam uma magnitude maior, muitas vezes não tem hotéis que comportem na região. Então, eu vejo que o Ibis se destaca nesse cenário como um hotel que traz esse padrão executivo. Mas, conversando com o André e buscando informações mais aprofundadas sobre o Ibis, a gente sabe que ele se torna também, né? Os investidores podem se tornar proprietários de uma unidade do hotel. Eu queria saber um pouquinho, que você pudesse explicar um pouquinho, André, sobre como é que funciona esse modelo de investimento. De hóspede, a pessoa vira dono, então... Exato. Exatamente isso. A ideia é, quando a gente vem para a cidade, estruturar um modelo de negócio onde o investidor ele pode ser dono de uma unidade, tá? E receber o fruto do resultado líquido da operação do hotel, né? Então, nosso modelo de negócio, cada unidade do hotel, ele tem uma matrícula individualizada, né? Então, você consegue comprar e colocar no teu nome, certo? E aquela unidade lá, que é tua, vai participar do pool hoteleiro. Então, ele vai participar da operação do hotel. E aí, o resultado líquido do hotel é distribuído entre todos os investidores. Então, serão 105 apartamentos, então o resultado líquido que da operação é distribuído para aquele investidor. No nosso estudo de viabilidade aqui, que a gente fez para poder definir se fazia sentido ou não investir na cidade, Barreiras ela consegue trazer uma taxa de ocupação muito alta dos seus quartos, com uma diária, que a gente estava conversando mais cedo, da Dizete, né, que é uma diária de capital, assim, de Brasília, de São Paulo, então são diárias caras. Isso faz com que a rentabilidade do hotel fique muito boa. Então, nossa expectativa, como referência, é que o resultado do hotel distribua algo em torno de 1% sobre o capital investido. Quando a gente olha para o setor imobiliário, normalmente quando você compra um kitnet ou vai alugar alguma coisa, quando você olha o retorno sobre o investimento é na casa de 0,5%. Então a gente consegue trazer uma rentabilidade boa para quem quer investir e consegue dar a flexibilidade de um imóvel. Então, se lá na frente você decidir por vender sua unidade do Ibis, por qualquer motivo que seja, você vai ter essa flexibilidade de vender, usá-la como garantia. Então, você vai ter a flexibilidade que um imóvel te dá e com a rentabilidade que eu vou brincar assim, que um fundo de investimento em fundos imobiliários te daria, né? Então, você tem um duplo benefício aqui. André, e se eu quiser morar no hotel, eu posso? Olha, nosso modelo de negócio não é feito para você comprar e morar num quarto de hotel, tá? É claro que nada te impede você comprar 30 dias de diária e passar os 30 dias lá no apartamento, mas o teu apartamento ele vai fazer parte do negócio, então você não pode, vou dizer assim, não colocar ele no pool hoteleiro. Obrigatoriamente ele participa do pool hoteleiro, porque nosso modelo de negócio é um modelo para investidor, tá? É um modelo para dar rentabilidade, não é um modelo para você morar num hotel. O que a gente vê cada vez mais, André, são empresários e investidores que buscam informação, planejamento, estrutura, né, antes de investir em um modelo de negócios como o Ibis. Mas o que a gente percebe é que o Ibis ele se aproxima da nossa região nesse momento de expansão. De expansão do agronegócio, de expansão do comércio, e que a nossa região oeste ela vai se desenvolvendo para a Bahia e para o Brasil. Então, existe uma visibilidade muito grande da nossa região. A gente percebe que esse modelo que o Ibis vem se instalando aqui é para suprir exatamente essa carência que nós temos no setor hoteleiro e vem exatamente se concretizar num momento de franca expansão da nossa região oeste. Que empresários, né, como o André, eles também possam enxergar
a viabilidade da nossa região oeste e possam investir cada vez mais em uma região que só cresce, né, no nosso estado e no nosso Brasil. Essa questão da compra, André, seria o diferencial do Ibis para os outros hotéis aqui de Barreiras? Eu diria que sim, o diferencial do Ibis, falando assim, da ótica do cliente, tá? Que a gente traz um padrão de hotel que seria o mesmo hotel que você ficaria em Nova York, em Hong Kong, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, acho que o grande diferencial quando a gente fala para o cliente, que esse é a pessoa mais importante, né, que ela só viabiliza a operação do investidor se o cliente realmente quiser se hospedar no hotel, né? Então, o que eu acho que a gente traz de diferencial para cá é que você vai ter um padrão de hotelaria internacional dentro de Barreiras. Então, esse é o grande diferencial. Então, trazer esse produto para Barreiras é muito inovador quando a gente olha para o mercado hoteleiro. E aí, claro, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então vai conseguir ter a expectativa da gente ter uma rentabilidade bem atrativa e a gente traz essa visão para o investidor aqui. André, outra dúvida que eu tenho, a unidade aqui de Barreiras será exatamente igual a que vocês estão finalizando lá em Luiz Eduardo Magalhães? Sim, nosso padrão de hotel, o que é o Ibis Plaza, o Ibis com aquela bandeirinha vermelha, eles são iguais, como eu falei aqui. Então, vai ser igual o de Lem, que vai ser igual ao do Rio de Janeiro. Agora, esteticamente, internamente, ele pode ter uma mudança para um ou para outro para dar, eu vou dizer assim, uma característica peculiar para cada cidade, para não ficar muito igual. Então, se vocês olharem a parte externa da fachada, elas não são iguais. A parte externa da fachada são diferentes, eu diria assim, com alguns com uma pegada mais industrial, outras com uma pegada mais de agronegócio. Então, cada um tem sua visão, tá? Mas, eu vou dizer assim, quando você chegar no hotel, que é mais importante, você sabe que vai ter uma cama padrão internacional, um travesseiro com padrão internacional, um banho com uma ducha com padrão internacional, um café da manhã, que não é um café da manhã de resort, tá, pessoal? Mas é um café da manhã que te atende muito no padrão executivo, né? Um atendimento também com padrão internacional. Então, o que a gente costuma falar é que o Ibis ele faz o básico muito bem, né? E o foco do nosso hóspede, e aí dando dados aqui, é que 86% das pessoas que se hospedam no Ibis se hospedam porque estão vindo fazer um turismo executivo, ou seja, um turismo de trabalho. Então, nosso compromisso é atender majoritariamente esse foco de cliente, né? Quem vem a trabalho aqui para a cidade consegue ter a facilidade de um hotel com padrão internacional para atendimento. Deixa eu matar mais uma curiosidade aqui, quando é que começam as obras em Barreiras e qual é a tua previsão de conclusão? Joia. As obras, nós estamos agora no momento de compatibilização de projetos e elas começam em outubro de 2026, tá? Nossa obra é uma obra bem enxuta, então a obra é feita em 20 meses, tá? Depois desses 20 meses entram a parte que a gente chama de mobília, equipagem e treinamento de time, que são mais 8 meses, tá? Tudo isso. Então a expectativa é que já para o carnaval de 2029 a gente tenha o hotel operando e já aproveite essa sazonalidade aqui, que eu ouvi dizer que o carnaval, eu não tive a oportunidade de vir para o carnaval de Barreiras, mas eu ouvi falar que é muito bom, né? O carnaval de Barreiras é um dos melhores da região oeste da Bahia, eu posso dizer aqui, não é? Isso. Perfeito. Então temos na verdade uma região em franca expansão, com eventos corporativos, com eventos festivos. Então a gente já visualiza que o Ibis vai ter uma cadeia aqui de bons negócios para a nossa região, e a gente agradece, viu, André, a oportunidade de podermos conversar um pouquinho sobre esse setor, que é um setor turístico que está se expandindo na nossa região também, e agradecer aqui a presença de investimentos como o Ibis. Perfeito, eu que agradeço. Você já conheceu o Rio de Ondas, André? Conheci, tive a oportunidade de... banho? Tomei um banho no Rio de Ondas. Problema, né? É outro que não vai mais embora, diz que quem toma banho no Rio de Ondas não vai mais embora da cidade.
Ótimo, mas é maravilhoso, né? Assim, como eu falei, eu sou de Recife, né? Então, lá em Recife é difícil você encontrar um bom banho de rio. Então, delícia. É verdade. Maravilha. Tá aí mais um Oeste Foco, né, Carlos? Doutora, obrigado, viu? Uma Obrigada, grande novidade que a senhora trouxe hoje, Pois né? é, obrigada a vocês. Existe uma curiosidade muito grande em relação, principalmente como a senhora explicou, pela demanda, necessidade que a gente tem aqui na cidade. Exatamente. E o modelo de negócios que é diferenciado, então a gente precisaria explicar aqui para os nossos ouvintes, porque muitas perguntas são feitas, sabe, André? E quando o IBS veio se instalar aqui na nossa região, todas essas especulações a respeito do IBS, elas começaram a instigar aqui os ouvintes, então foi muito importante a sua presença para poder esclarecer e mais uma vez efetivar esse grande negócio aqui na nossa região oeste. Eu que agradeço, pessoal. É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse projeto aqui junto com a cidade, tá? Muito obrigado, então, esse pernambucano com cara de gaúcho, né, cara? Gaúcho. Band Cidade, 6 horas 20 minutos.